Se a meta principal de um capitão fosse a de preservar o seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. Esse pensamento é de São Tomás de Aquino e nos lembra de que a segurança do porto acaba não fazendo sentido para a vida. Nós precisamos nos lançar ao mar, nós precisamos nos lançar a novos desafios. Lembra um pouco aquela ideia de Dostoiévski, que precisamos sair das gaiolas e nos lançar nos vazios, porque nos vazios estão as oportunidades. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Estamos indo para 1000 vídeos. Estamos indo para 1000 vídeos aqui no canal Viver de Renda. Criei ele em julho de 2020. Maratone todos os vídeos. Eu sugiro, inclusive, que você faça essa ordem cronológica, porque os vídeos, às vezes, eles são elos de uma mesma corrente e um assunto que eu falo hoje, ele se conecta com algo que foi dito anteriormente num vídeo feito há 5 meses atrás. Então, fazer a sequência é algo que vai permitir você entender melhor algumas coisas. Eu lhes convido a fazer parte dessa comunidade do Viver de Renda para refletir. Aqui eu não trago recomendação de ações, não faço análises. A minha ideia aqui é diferente. É compartilhar conteúdos que julgo importantes, conhecimentos, coisas que eu vivi e aprendi enquanto consultor, 30 anos trabalhando para grandes empresas, 15 anos investidor na Bolsa. Então é essa experiência de vida que eu estou aqui compartilhando com vocês. Se fizer sentido, deixa o like e compartilhe com os amigos. Se não fizer sentido, há outras oportunidades na internet para você encontrar coisas que façam sentido para a sua vida, né? A gente deve ficar onde a gente se identifica. Então, aqui a gente está fazendo isso, quer dizer, compartilhando experiências, compartilhando vivências. E eu espero que isso possa ter sentido para você. Se tiver sentido, mais uma vez eu peço o seu compartilhamento, o seu like, porque tudo isso ajuda o canal a crescer. Bom, um outro pensamento que eu queria nessa abertura do vídeo compartilhar com vocês é da Ana Diniz, a filha do Abílio Diniz. Ela disse certa feita o seguinte: felicidade é uma consequência da realização. Então há pessoas que são imbuídas desse espírito, né, de realizar. Existem outras pessoas que são mais acomodadas, mas existem pessoas que têm naturalmente essa vocação de realizar. E a felicidade, obviamente, é uma consequência desse sentimento de que você conseguiu fazer alguma coisa de útil, que está dando sentido à sua vida, né? Então pense nisso. Muito bem, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns assuntos aleatórios. Alguns assuntos aleatórios. Mas que são úteis, eu acho que algumas reflexões serão úteis para a gente pensar sobre alguns setores da economia e sobre o potencial das empresas que estão inseridas nesses setores, né? Vamos começar falando sobre maquininhas de cartão. Com uma certa regularidade tem pessoas que me procuram perguntando sobre o que é que eu acho das ações da Cielo. E essa matéria que saiu recentemente na área de negócios do estado de São Paulo, eu acho que serve para nos dar algumas pistas sobre isso. Empresas de maquininhas perdem 160 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. Aumento da competitividade, além dos juros altos e da concorrência do Pix, minou a confiança nesses negócios. Desde o começo do ano, as empresas brasileiras de maquininha de cartões listadas em bolsa de valores perderam quase 160 bilhões em valor de mercado, segundo dados compilados pelo Estadão Broadcast. O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, é apontado como um dos vilões, ao lado da alta de juros e da competição do setor. A realidade do mercado é bem diferente da vista no começo dos anos 2010, quando o mercado era dominado pela Rede, que pertencia ao Itaú, e a Cielo,
Hoje, são mais de 30 empresas credenciadoras e, pasmem, 200 subcredenciadoras que estão disputando a preferência de lojistas e clientes, que desde o ano passado ganharam também a presença do Pix, sendo uma opção mais barata de transferência e pagamentos. Então veja, um mercado que tinha duas empresas, a Rede e a Cielo. Nesses tempos, a Cielo era uma excelente ação. De repente, essas duas empresas sofreram vamos dizer assim, uma entrada agressiva no mercado da Estônia, e depois a GetNet veio mais atrás. Então o mercado já ficou mais competitivo. Mas só que a coisa foi muito acelerada e hoje são 30 empresas credenciadoras e 200 subcredenciadoras disputando este mercado, né, de lojistas e clientes. E ainda tivemos a questão do Pix, que é uma forma mais barata de transferência e pagamentos. Aí a matéria continua. Já os juros afetam esses negócios porque os custos de operações, como adiantamento de recebíveis, variam com a taxa básica de juros, que subiu quase 6 pontos percentuais desde o início do ano. Esse talvez seja o maior risco para as margens no curto prazo e vai ser maior para as empresas que dependem mais de receita financeira, disse Eric Rodrigues, analista da Moody's, agência de classificação de risco. Muitos analistas acreditam que com as transformações das formas de pagar nos últimos anos, as maquininhas perderam terreno para soluções que não dependem delas. Para o presidente da consultoria especializada em varejo financeiro, Boanerges Ramos Freire, oferecer serviços de recebimento de cartões deixou de ser um diferencial. E a situação só deve se agravar, à medida que mais funções forem incorporadas à ferramenta criada pelo Banco Central, como a possibilidade de fazer compras parceladas. Maior será o baque sobre as adquirentes. Todas as empresas do ramo perderam valor de mercado, mas o baque este ano foi maior para a Estônia. A empresa viu suas ações caírem cerca de 80% e está enfrentando a desconfiança com a retomada de seus negócios de créditos e com os desafios de integrar a Lynx comprada no ano passado. Então, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com o valor de mercado, a Estônia tinha um valor de mercado no início do ano de 134 bilhões de reais e hoje seu valor de mercado está em 29,4 bilhões de reais, uma queda de 105 bilhões no seu valor de mercado. A PagSeguro, cujo valor de mercado era 97 bilhões, caiu para 50,8 bilhões este ano. Uma desvalorização aí de 46,2 bilhões de reais no seu valor de mercado. A Cielo, que estava valendo 10,8 bilhões de reais no início do ano, está valendo agora 5,1 bilhões de reais. E a GetNet, que valia 4,2 bilhões, está valendo 3,3 bilhões. Então, não existe vida fácil nesse setor. Se me perguntam, você investiria em Cielo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Esse setor, e aí eu amplio um pouco mais, o setor financeiro, é um setor que está passando por um processo de ampla competição. Ele era um setor concentrado e agora ele está virando um setor de ampla competição. E o que isso significa? Que as empresas tradicionais, as empresas que eram grandes, estão sofrendo muito por conta dessas concorrências. Muitas fintechs, né? Muitas empresas disruptivas e muitas coisas novas que também são disruptivas. Veja o Pix.
O Pix é uma ferramenta disruptiva, né, que coloca em desuso os TEDs e os DOCs dos bancos, que era uma importante fonte de receita antigamente, né? Então veja, muita coisa nova, rápido acontecendo. Por que investir neste setor? Você tem uma boa resposta para isso, uma boa justificativa? Se tiver, invista. Como eu não tenho, eu não invisto. Entendeu? Mas se você tiver, invista. O importante é a sua estratégia, não a minha. Óbvio. Aqui a gente apenas está trocando ideias. Então, Cielo, eu não invisto. Essa matéria deixa muito claro que não há vida fácil para essas empresas. Não há vida fácil. O setor financeiro como um todo, eu tenho um pé atrás. Ah, mas existem bancos gigantes, Itaú, Bradesco, que tem uma lucratividade na casa dos bilhões por trimestre. Sim, é verdade. Até quando esse lucro existirá? Porque as pessoas estão encontrando alternativas. Ok? As pessoas estão encontrando alternativas. E essas alternativas às vezes são muito rápidas, muito aceleradas. De um semestre para o outro, as coisas mudam numa dinâmica muito grande. Ah, eu confio. Beleza, então invista. Invista em Banco do Brasil, invista em Bradesco, invista em Itaú. Se você confia, se você acha que faz sentido, legal. Mas nunca se esqueça que as gigantes caem. Foi a série recente que a gente fez, né? Que terminou no domingo passado. Nunca se esqueça disso. E no mundo em rápida transformação, é preciso estar alerta. Alerta em relação ao quê? Quais são as tendências? Quais são as tendências? Essa semana a gente está falando sobre empresas, porque a bolsa caiu demais, muita gente ficou aí neurótica com os precatórios, com o teto dos gastos, com a incompetência dos políticos lá em Brasília, mas as empresas continuam trabalhando. Eu falei da Tramontina, que está com 110 anos de vida e segue aumentando seus lucros esse ano, né? Invadindo-se agora na área da internet das coisas, né? Invadindo esse segmento, desenvolvendo aparelhos inteligentes para estar dentro de ambientes de casas inteligentes. Falamos da Vale, que vai investir aí ano que vem quase 6 bilhões de dólares. Né? Muita gente dizendo, ó, Vale, coitada, Vale desmoronou. Não. Né? A Vale desmoronou. Então, muita gente falando bobagem, muita gente falando besteira, gente que não sabe nem o que está falando. Então, o importante é assim, ó, entender de que o mundo continua, as empresas continuam fazendo o que sempre fizeram, trabalhando, batendo metas, inovando, sendo produtivas, gerando resultados. As empresas sempre fizeram isso, a despeito das crises, elas seguem sua marcha, né? Ao mesmo tempo, agora também estamos falando sobre tendências. Esse vídeo a gente quis trazer esse assunto, as tendências, porque é importante entender para onde o mundo está caminhando. Não adianta querer nadar contra a correnteza. O mundo está indo numa direção e eu quero fazer uma coisa que amanhã não terá mais oportunidade para isso. De que adianta? Não é? De que adianta? Então vamos estar refletindo o que está mudando, para onde o mundo está indo, e se as empresas resistem ou estão na contramão dessas mudanças, não tem por que ficar agarradinho com elas, né? Não tem por quê. Então vamos refletir. Nos próximos vídeos vamos refletir um pouco sobre isso, sobre as tendências. E assim a gente passa a olhar os setores da economia, as empresas, as ações, de olho
nessa perspectiva das tendências. Isso é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!